Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, mais uma vez. Olha para quem está do seu lado e diga: que bom que você conseguiu chegar, meu irmão. Eu acho que ficaria mais fácil, ou ficou mais fácil para o Ministério Arca hoje, né? O pessoal chegar lá, porque no dilúvio só com a arca, né, irmãos? Bom, você conseguiu chegar aqui, que bênção. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia, porque hoje eu quero ir direto ao assunto, amém? Profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Eu não sei de verdade qual é a versão que eu separei aqui, nas minhas anotações, mas não vai ser muito diferente daquela que vai estar aí com vocês aí na tela, se for o caso, ou na sua Bíblia. O pessoal de casa, o pessoal que está ouvindo a gravação, né? Porque tem gente que vai ouvir isso depois de hoje, né? Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, o que acontece, igreja? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade para ouvir a palavra do Senhor essa noite. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, diga comigo: a supremacia da nossa herança celestial. Mesmo com mais, que eu sei que fica difícil, mas fala um pouquinho mais forte. Diga: a supremacia da nossa herança celestial. Como assim, pastor? Bom, se formos comparar com a herança terrena, a nossa herança celestial, ela é suprema, ela é maior, e é ela que merece toda a importância. O profeta Abacuque traz uma mensagem que não podia ser de outro jeito, né? Uma mensagem profética, uma mensagem que também aponta para os últimos dias, uma mensagem que no capítulo 3 começa fazendo um clamor a Deus por avivamento, amém? E o fechamento do livro são esses 3 versículos que já se transformou numa oração muito conhecida, a oração de Abacuque. Não menosprezando nada do que vem antes nesse livro, realmente são palavras muito fortes, são palavras com significado tremendo para as nossas vidas. São palavras que apontam para a supremacia da nossa herança celestial. Note você, e nós vamos caminhar sentença por sentença aqui, frase por frase, mas note você que ele começa falando sobre ainda que falte tal coisa, ainda que falte outra coisa, ainda que junto a essas faltas falte mais uma terceira, uma quarta, uma quinta, ainda que falte tudo isso, todavia, entretanto, porém, eu me alegrarei. Irmãos, mais do que uma palavra profética, que por si só já merece todo respeito, é um ensinamento, uma cartilha para o crente, para nós olharmos para essas palavras e nós darmos créditos a ela como sendo palavras que saíram de fato da boca de um profeta de Deus. E por que devemos dar crédito às palavras de um profeta de Deus? Porque profeta que é profeta não produz profecia, ele não produz mensagem, ele recebe e entrega. Por que nós temos que julgar as profecias na era da igreja, na dispensação atual? Porque infelizmente a alma das pessoas fala muito.
O desejo das pessoas sentencia coisas e erra. E pior que fala em nome de Deus. Mas uma profecia que vem de Deus, ela não nasce no coração do profeta, ela vem de Deus. Então uma palavra que vem de Deus, ela só passa pela boca do profeta, e ele pode colocar ali um pouco do seu sentimento na hora de entregar a profecia, mas ele não produz mensagem. Então se eu creio que Abacuque é um profeta de Deus, tem mais alguém que crê comigo aqui? Então essa palavra, ou essas palavras, não vieram dele, passaram por ele. Vieram de Deus, passaram pelo profeta para chegar até nós. Então, querido, nós estamos aqui diante do desejo de Deus para a nossa vida, diante das faltas que podemos ter nessa caminhada. Porque tem hora que falta, né? Tem hora que falta. Hoje começamos aqui um estudo sobre finanças à luz da Bíblia. Se você ainda não é um aluno da EBM, Escola Bíblica Mavin, faça parte, né? Semana que vem, inclusive, o livro vai estar com vocês, em nome de Jesus, né? Teve um atraso pequeno na gráfica, mas a aula foi dada, o material digital estava aí, e eu dei uma fugidinha lá para a aula dos jovens, né? E aprendi um pouquinho lá, vim para cá. Irmãos, eu estou numa mordomia tão grande que nesses 6 meses da EBM eu só vou dar aula no último mês. Só no 6º mês. Está cheio de professor aqui. Eu falo, mas apóstolo, era o senhor que tinha que dar aula. Estou fazendo isso há 15 anos. E agora chegou a hora de usar os professores daqui. E olha que tem professores aqui. Tem mais ainda, tá? Que vão ser utilizados à medida que se dispuserem e que quiserem. Enfim. E aí, falando sobre dinheiro para a gente não ter falta. Mas não tem hora que o dinheiro falta? Só que se a gente souber encarar com responsabilidade esse assunto, vai faltar menos, né? E a gente vai ter mais sabedoria para lidar com isso. Bom, eu quero caminhar com você frase por frase nessas palavras que Deus utilizou o profeta Abacuque para entregar para cada um de nós. Ele começa dizendo no versículo 17 assim, repita comigo: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Bom, todo mundo sabe que a figueira produz figo. E eu estava olhando na Bíblia e também pesquisando um pouco sobre a importância dessa fruta. E eu encontrei 2 coisas muito importantes. Primeiro, lá em Isaías 38, 21, há uma palavra, num texto, Isaías solta as seguintes palavras, em Isaías 38, 21. E disse Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a ferida e sarará. Ou sobre a chaga, né? A chaga é uma ferida que abre em qualquer parte do corpo. Enfim, ele fala: tome uma pasta de figos, faça um emplastro, coloque sobre a ferida, sobre a chaga, e ela sarará. E ela curará a ferida. Por quê? Porque o figo tem umas propriedades. Não é uma fruta que a gente tem tanta dificuldade em achar, mas não faz parte da nossa mesa cotidianamente, como a banana, como a pera. Mas olha a importância dessa fruta. Eu estava pesquisando e achei que o figo ele tem potássio, além da fibra, né? Tem potássio, uma quantidade significativa de manganês, que você não acha com facilidade, vitamina C, complexo B, e por causa de tudo isso e mais algumas características, o figo, ele trata cabelo, Jesus, deixa eu passar uma pasta de figo, cabelo, rins, diabetes, coração e pele. Inclusive, vai uma dica aí, pasta de figo para rejuvenescimento da pele, viu? E aí, eu entendo que quando o profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ora, se não floresceu, não vai ter fruto, né? Ele está dizendo, ainda que não haja saúde, porque se a pasta de figos, de acordo com a palavra do profeta Isaías, serve para curar feridas e várias doenças, a ausência desse fruto deixaria com que todos aqueles que sofressem disso aqui, não tivesse uma opção a mais de tratamento.
Então ele está dizendo, ainda que haja doença, ainda que eu fique doente, dos rins, do coração, da pele, do cabelo, ainda que a doença me alcance, ainda que no meu corpo falte saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente tem disposição para tudo, a gente está feliz, a gente está bem, não é? Acorda na segunda-feira com a maior disposição, não é assim, irmãos? Mais ou menos. E a gente acorda bem, porque tem saúde. Agora, quando uma pessoa está doente, e olha como a gente está encarando um tempo onde as pessoas têm ficado muito doentes. Graças a Deus, pelo que nos consta, não com tanta fatalidade como na primeira onda, digamos assim, do Covid, mas com um número ainda muito, muito grande. Mas enfim, tem gente gripada, tem gente com vários sintomas. Aqui mesmo na igreja, olha quanta gente não pôde vir hoje. Olha quantas mensagens nós tivemos que responder hoje. Pessoal que está em casa, está doente. Mas nós queremos convidar você a tomar posse dessa palavra do profeta Abacuque aqui. Ainda que falte saúde. Porque louvar a Deus, servir a Deus, agradecer a Deus, quando estamos saudáveis, é tranquilo. O problema é quando bate a enfermidade. Porque muitas vezes a nossa fé é tão frágil que ela depende das situações que a gente vive no corpo físico. Se o corpo está bom, a nossa fé está em cima. E não deveria ser assim. A gente olha para a Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, no final da sua vida, do seu ministério, preso, sabendo que vai ser morto, lá dentro ele escrevendo epístolas, escrevendo cartas para enviar para as igrejas, para encorajar os irmãos para permanecerem firmes na fé, sabendo que ele mesmo ia morrer, como morreu decapitado, mas encorajando os outros. Ele falou, eu estou preso, mas a palavra de Deus não vai ficar presa não, ela vai sair, ela vai chegar um dia eu não posso chegar. Quem já leu a carta aos Romanos vê com que intimidade o apóstolo Paulo ensina aquele povo, mas não foi ele que inaugurou a igreja em Roma. Inclusive algumas pessoas, a não ser quando ele foi preso para ser morto, ainda tem dúvida se algum dia ele esteve em Roma pregando. Mas o ensinamento dele foi. A gente olha, irmãos, para a Bíblia e vê esse cara, o mesmo apóstolo Paulo, já com problemas de visão, e já não escrevendo mais a própria epístola aos Romanos, ele cita para que Técio escreva. Por quê? Porque ele tinha problema nas vistas. Mas ele está dizendo ali, ó, ficai firmes, nós não andamos pela carne, nós andamos no Espírito. A supremacia das nossas promessas está no campo celestial, ainda que aqui na terra as coisas não deem certo. Ele fala isso aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o meu corpo físico se deteriore, o meu homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu contei para os irmãos aqui, uma vez, num testemunho que eu ouvi de uma das mensagens que eu estava presente, do pastor Marco Feliciano, contando sobre uma irmã da sua igreja. Ele era um jovem ainda da igreja, escuta isso, vai te ajudar hoje. Ele era só um jovem da igreja dele. Ele ficou sabendo que a irmã, uma irmãzinha da igreja, estava internada com câncer terminal, e ele foi visitá-la. E quando ele foi visitar a irmã, ele viu que na enfermaria tinha a irmã e tinha uma outra pessoa. E a enfermeira preparou ele e disse, olha, quando você entrar, não faz ela falar muito não, porque ela está sentindo muita dor. A gente está aplicando morfina aqui, até em intervalos menores, para ver se ameniza um pouco, mas ela está com muita dor. E quando ele chegou, a irmã o cumprimentou e começou a conversar com ele. E parecia que não estava acontecendo nada. E até que num dado momento ele chega para ela baixinho e fala, irmã, a irmã não está sentindo dor, não? Ela falou, estou sentindo muita dor. E por que a irmã não grita? Por que você não põe para fora, irmã? Já que o remédio não está aliviando, por que a irmã não urra? Não manifesta em gritos, em uivos? Ela falou, vem cá meu filho, eu não posso fazer isso. Porque aquela pessoa que está na maca do lado ali não é crente. Se eu começar a gritar aqui, o que ela pode pensar?
o Deus dessa mulher não pode tirar a dor dela? E aí ela não vai entregar a vida dela para Jesus? E aquilo impactou ele foi para casa, dias depois recebe a notícia que aquela irmãzinha morreu. E ele foi para o enterro da irmã. E quando ele chega no enterro da irmã, no velório da irmã, tinha pouquíssima gente. Não era ninguém conhecidona, não era uma irmã, né, de uma classe, enfim. E aí tinha pouca gente. E ele ficou lá e tal. E ele percebeu que no momento do velório tinha o coveiro lá, um deles, apoiado ali na enxada, e olhando fixamente para o que estava acontecendo ali. E quando acabou aquela cerimônia curta, que todo mundo foi embora, aquele senhor chamou ele e falou: jovem, vem cá, essa irmã, você conhecia ela? E ele falou: conhecia, sim. Ela era uma pessoa importante, não era? Ela falou: olha, depende do ponto de vista, né? Mas por quê? Ele falou: não, ela era esposa de algum militar? Ela falou: não. Um filho dela era militar? Ele falou: não, tinha que ser, tem que ser. Aí até que ele perguntou: por quê, irmão? Ele falou: rapaz, eu nunca vi tanta gente num velório. Eu nunca vi tanto, e todo mundo de branco. Não, deve ter alguém da Marinha que é parente próximo dessa pessoa aí. E que orquestra foi aquela que tocou aquela música? Que música é aquela que eu nunca ouvi? Ah, jovem, você está enganado. Essa irmã, ela tinha alguém da sua família que era militar, sim. E aí ele entendeu: ô irmãos, ainda que falte saúde, eu todavia... Deu positivo? Testou positivo? Dá glória a Deus. Você vai passar por isso em nome de Jesus. Está com febre, está em casa, está com dor, já oramos por você. E vou dar um conselho aqui: não encara com medo. Porque quando a gente encara qualquer inimigo com medo, a vantagem é dele. Quando a gente encara com responsabilidade, a vantagem é nossa. Então, se me perguntarem assim: apóstolo, o senhor tem medo de pegar de novo? Não, medo de pegar, não. Mas tem medo de morrer? Eu vou ser sincero para os irmãos: não. Embora eu não queira que seja agora, porque eu sei que tem um montão de coisa para eu fazer ainda. Agora, o que pode mudar isso? A minha irresponsabilidade em lidar com a coisa. Amém? E aí eu posso encurtar a minha jornada nessa terra. Eu não quero. Então, não, olha para quem está do seu lado, ou você que está em casa, fale para você mesmo o seguinte: olha para ele e fala: não encare essa epidemia que seja, ou pandemia, com medo, mas com responsabilidade. Amém, irmãos? Se Davi tivesse medo de Golias, a vantagem era dele. Mas como ele foi agarrado no Senhor e com responsabilidade pegou pedra, fundo e atiradeira, então a vantagem era dele. Então vai e continua vivendo, porque ainda que falte saúde, todavia... Segunda coisa que ele fala: e nem haja fruto na vide. A vide é videira ou parreira que produz uva, ainda que não haja fruto na vide. Você sabe que na Bíblia a uva que produz vinho, o vinho propriamente dito, ele é símbolo da alegria. Quando chegaram para Jesus lá na boda de Caná e disseram, chegou aos ouvidos de Maria, né? E Maria falou com Jesus: olha, acabou o vinho. Era no meio da festa, irmãos. Duravam dias, às vezes 7 dias. No meio da festa, acabou o vinho. Olha o vexame. E mais, é para festejar. Festa é para festejar. E o vinho estava ligado a se desinibir, né? A se soltar, a gargalhar, a alegria. Então, o profeta Abacuque está dizendo: ainda que falte motivos para sorrir. Eu esqueci de falar um detalhe do figo, mas tudo bem. Porque ele não está falando da fruta, está falando das flores, né? Ainda que a figueira não floresça. Se ela não florescer, não vai dar figo. Porque primeiro a flor, depois o fruto. Então ainda, diga comigo primeira vez, diga: ainda que não veja sinal de dias melhores. Você está olhando e não está vendo. Se não tem folha, não vai. Se não tem flores, não vai ter fruto. Eu não estou vendo, não estou conseguindo vislumbrar dias melhores.
Quantas pessoas entrando em problemas emocionais gravíssimos nesses dias, porque acaba a primeira onda, quando vai respirar vem a segunda, parece até que está numa praia, meu irmão. Quando livra do caixote da segunda onda, vem a terceira. Tem gente que se levantou a terceira, vem a quarta, não é assim? Mas você passou por todas, está passando por todas, não está? Então Deus é contigo, amém? Então vamos que vamos. Eu não sei surfar não, mas quantas ondas Deus me permitir passar por cima, nós vamos passar juntos, em nome de Jesus. Então ainda que eu não veja dias melhores, todavia eu me alegrarei no Senhor. E sobre a uva, ainda que eu não tenha motivos para sorrir, de repente está falando esses dias assim, olha, começou 2022, já estamos no 16º dia, e de verdade, eu ainda não tive uma alegria nesse ano. Eu ainda não tive uma notícia boa esse ano. Quando eu pensei que as coisas iam melhorar, vem essa H alguma coisa, N alguma coisa. Quando eu estou me levantando, vem a notícia que um parente também está doente, um amigo, e caramba, teve gente que já está adiando festa de aniversário, irmãos, porque os convidados estão todos doentes, ou quase todos. E aí de repente você deixou escapulir da sua boca, antes desse culto, nessa semana, o seguinte: meu Deus, já é o 16º dia, nenhuma notícia boa. Não tenho motivo nenhum para sorrir ainda em 2022. Você morreu, filho? Você está morto? Você deixou de almoçar hoje? Você chegou nu aqui na igreja? Hein? Você perdeu o sapato na poça e chegou descalço? Você está vivo? Está feliz? Então, pelo amor de Deus, encontre um motivo para sorrir. A felicidade não pode estar baseada naquilo que você tem, e sim naquilo que você é, e naquilo que Deus já falou que você é em Cristo. Então encontre um motivo para sorrir nessa noite, porque ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha uva e consequentemente não tenha vinho, todavia eu me alegrarei. A terceira coisa que ele falou, ainda, diga comigo, ainda que decepcione o fruto da oliveira. O que a oliveira produz? Azeitona, o famoso azeite de oliva, vem dela, não é isso? E aí a azeitona, ela tinha múltiplas aplicações no cotidiano de Israel, nos tempos bíblicos já. Pelo menos 3 prensagens, teve gente que já encontrou 7, mas pelo menos 3 prensagens. Na primeira prensagem da azeitona, saiu um azeite tão puro que era usado para fins medicinais. Por isso que lá, em Lucas capítulo 10, o bom samaritano pega azeite e vinho para cuidar das feridas do homem. Era um azeite de primeira, um azeite medicinal, da primeira prensagem, um azeite caro. Depois prensava a segunda vez o bagaço da primeira prensagem. O azeite que saía de segunda aplicação era para culinária, para tempero. Você pode ver hoje mesmo que nas prateleiras de mercado, os azeites melhores são muito mais caros que os mais simples, né? E a terceira prensagem, que era mais comum, que isso daí toda casa em Israel tinha, era o azeite para iluminar a casa. Era o azeite para combustível. Combustível da lamparina de Mateus 25, quando fala a parábola das virgens. O azeite que mantinha luz dentro da casa, o azeite do combustível. Sabe o que o profeta Abacuque está dizendo? Ele está dizendo assim: ainda que me falte o combustível, eu sei que não está barato não, irmãos. Ainda que me falte combustível para vir para a igreja. Tem gente que Deus queria até dar um carro para ele, mas ele está reclamando do preço do combustível. Ele fala: Deus me livre de ter um carro hoje e precisar abastecer. Deus pega e fala: anjo fulano, dá para outro, porque ele não quer não, bem que eu queria dar para ele. Uma vez o pastor Jorge Linhares, ele contou um negócio interessante lá no congresso do Rio Centro. Ele falou assim, ele comprou um carro novo. Ele tinha um carro mais ou menos, olha quanto tempo tem. Comprou acho que um Monza Tubarão, um negócio desse.
E aí as pessoas começaram a falar assim: ah, também, pastor, a oferta tá boa, né? Ele ficou zangado com aquilo. Aí a pessoa que chegou para ele falou: disseram isso sim. Falei, quem disse? Falei, eu não. Quem foi que falou? Ó, na verdade, por favor, tira meu nome disso aí. Mas quem falou para mim foi o fulano. Ele foi no fulano: rapaz, que papo é esse de falar que comprei um carro novo por causa da oferta da igreja, rapaz? Eu falei, não, fui eu não, pastor. Quem falou foi o filho da irmã fulana. E ele foi lá. Quando ele chegou no filho da irmã fulana: quem foi que disse, rapaz, que eu troquei de carro por causa da oferta? Não foi eu não, pastor. Foi um vizinho da igreja, que nem crente é. Falou, me mostra quem é. E quando ele estava chegando na casa do não crente, Deus falou com ele: deixa de ser bobo, rapaz. Você vai querer tirar satisfação porque teve gente que ficou incomodada com a bênção que eu te dei? Quer saber da maior? Eu queria te dar um helicóptero, mas eu te dou um Monza, tu já fica todo zangadinho. Ô irmão, aprenda a ouvir críticas e, tendo uma consciência limpa, continuar servindo ao Deus que te abençoa. O problema é que Deus às vezes quer te dar... Olha só, gente, olha quanta gente... Tudo bem que tem gente doente, enferma, mas olha quanta gente não conseguiu vir hoje para essa igreja e para muitas igrejas porque não tem carro. E às vezes Deus quer dar um carro para o abençoado, e ele fala, passa de ônibus em frente a um posto e fala: eu tenho um carro? 7,50 o litro da gasolina, eu não quero ter carro. Deus fala: anjo, manda para o apóstolo André, pode dar para ele, que mesmo sendo caro, ele sabe que não tem jeito, tem que pôr combustível. O murmurador perde a vez na fila, irmão. Ainda que me falte o combustível. E outra, o azeite não era usado também para iluminar? Era o combustível mesmo para eles, né? Para iluminar. Ainda que falte luz, querido. Você esqueceu de pagar a conta? Esqueceu, porque tem hora que a gente esquece, né? Tem crente que esquece que domingo de manhã tem escola bíblica e vai esquecer da conta de luz. Não é assim? Não sei, né? Não se compromete não, deixa só eu falar. Mas enfim, o cara... você esqueceu de pagar a conta de luz. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já aconteceu comigo. De verdade, eu esqueci de pagar, porque eu não deixo em débito automático. Já tive problemas com isso. Eu esqueci de pagar a conta de luz da minha casa. Esqueci. E até hoje minha esposa fica me lembrando. Apesar de eu ter uma planilha, mas às vezes eu esqueço de olhar a planilha. Eu esqueci de pagar a luz, chego em casa, a mulher fala: vê se tem algum problema lá no disjuntor geral, porque não tem luz desde tarde. Eu falei: não é possível. Aí eu, meu Deus do céu, quando eu olhei a conta não estava paga. Corri na lotérica, paguei, liguei para o plantão da Light, falou: obrigado, senhor André, temos agora 24 horas para religar sua luz. Eu falei: não, tem 2 filhas, não tinha Manu ainda. Eu falei: não faz isso não. Falou: infelizmente, até 24 horas. Eu fiquei zangado, mas não teve jeito. Está na lei, né? Hoje até é mais fácil, né? Mas eles têm até 24 horas. E aí eu falei para a esposa: não tem jeito, vamos ter que dormir na casa de um parente. Ela falou: negativo. Eu falei: mas como? Vamos dormir na casa da sua mãe, do meu irmão. A minha irmã mora em frente, qual o problema? Não, o erro foi nosso. Vamos pagar o preço sozinhos. Eu falei: pô, mas tá calor. Só se a gente dormir na varanda. Ela falou: boa ideia. As meninas podem não lembrar, mas nós tivemos uma boa noite ao luar. Dormimos na varanda. Ainda bem que não choveu, gente. E a gente dormiu lá. Por quê? Mas eu acordei e horas depois a energia voltou à nossa casa. Ainda que falte combustível, venha a pé. Ainda que falte luz, acenda uma vela, durma na varanda. Ainda que falte o produto da oliveira, todavia... E ele continua dizendo, não para de faltar, né? Já faltou compreensão de dias melhores, já faltou motivo para sorrir, combustível, luz. E ele fala: ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que falte comida. Eu quero acreditar que nunca faltou comida, de fato.
na mesa de nenhum de nós. Mas o desejo de comer algo que fala não. E não é o desejo de comer caviar, porque eu nunca vi nem comi, eu só, entendeu? Não, deixa pra lá. Não é caviar, picanha uruguaia. Já provei, mas não dá para ter todo dia. Picanha argentina, né? Então, não é uma coisa diferente. Tá faltando dinheiro para ir no restaurante todo domingo. Não, isso daí, meu irmão, entra na fila. Mas faltar comida. Eu lembro da minha infância, que foi melhor do que a dos meus irmãos, porque meu pai ganhava um salário mínimo, tinha 11 irmãos. Então era o técnico, a preparadora física e 11 jogadores, né? Time completo, um salário mínimo. Então, irmãos, era angu com mais alguma coisa, né? Por isso está todo mundo assim em forma lá na família Leal, em forma. Mas eu lembro que na minha infância, por várias vezes, eu ainda tinha algo que eu sou apaixonado até hoje. Acho que pela proximidade que a gente criou, pela afetividade que a gente criou, eu adoro ovo frito. Porque na minha vez, no 11º filho, às vezes ainda tinha um ovo para fritar junto com arroz e feijão. Mas com elas, era o arroz e feijão. O feijão acabava lá para o dia 20 e era só o arroz. Eu sei da história toda. Mas, ainda que falte na sua mesa a mistura, e ele vai, olha, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que falte comida, tomara que nunca aconteça, mas ainda que falte, todavia. E ele fala mais: ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não tem mais ovelha. E você sabe que rebanho de ovelha, de cabras, né, era a profissão de pastor, de pastorear ou o rebanho dos outros, ou criar o próprio rebanho, que era o sonho de qualquer pequeno, né, criador em Israel. Irmãos, a ovelha, ela era mais do que subsistência da lã, e quando de vez em quando a carne, a gordura. Não, era também moeda de troca. O cara ia comprar uma fazenda, um campo, e ele falava: olha, não tenho prata, não tenho ciclo de prata, não tenho ouro, mas eu tenho rebanho. Então você me dá aí 5.000 ovelhas e 200 cabras com 20 bodes. Moeda de troca. Então quando eu olho para isso, eu vejo que na linguagem do profeta Abacuque, lá nos tempos do Antigo Testamento, ele está falando: cara, ainda que eu abra a porta da casa de manhã e olhe para o meu terreno, para a minha fazenda, e não tenha uma ovelha. Fazendo uma comparação, é aquele dia que tu acorda, tu abre a carteira e olha, não tem uma garopa. Garopa também é bom demais, né? Não tem uma tartaruga, irmão. Tem nada, os animais todos foram embora. Abriram a porta da arca, ficou ninguém, irmão. A onça, a garopa, a tartaruga, o mico. E a gente fica pagando mico, olhando para a carteira vazia. Em outras linguagens, né? O profeta está falando: ainda que me falte dinheiro. Ainda que me falte dinheiro. Uma vez conversando com a irmãzinha, olha isso, irmãos. Conversando com a irmãzinha tão piedosa, tão apaixonada por Jesus. Ela chegou para mim e falou assim: eu recebo o meu dinheiro, que ela vivia de aluguéis. Eu recebo meu dinheiro mensal. Eu pego o meu calendário. Olha, diaconisa Patrícia, que coisa interessante. Eu pego o calendário e vejo quantos cultos vai ter aquele mês. Aí eu separo o dinheiro da passagem e R$2 de oferta para cada culto. Porque eu não vou comparecer, isso ela falando, calma. Eu não vou comparecer à igreja se não tiver uma oferta para dar. Eu falei: poxa, mas não, é coisa minha. Eu tenho que ir para o culto, ter uma oferta para dar, senão nem vou. Até que um dia, ela foi num lugar que alguém, com uma boa pitada de mercenarismo, disse: nunca dê R$2 de oferta.
Deus não quer esmola, Deus quer sacrifício. Aquilo pegou o coração dela de cheio. Ela foi para casa e falou: eu nunca mais piso aqui. E ela ficou um tempão sem ir à igreja. E eu conversei com ela de novo, falei: por que a irmã fez isso? Ela disse: já que a igreja não aceita a minha oferta de R$2, então eu não preciso mais ir para a igreja. Eu falei: aí que está o problema. A sua oferta era para a igreja. E você acha que Deus quer barganhar comigo e com você? O seu culto de adoração ao Senhor depende do que você tem no bolso ou do que você tem na alma e no coração para entregar para Ele. Porque se um dia você puder entregar 10, entregue 10. Se puder entregar 5, entregue 5. Se puder entregar 50, entregue 50. Se puder entregar 100, puder entregar 2, entregue. Se você, ainda que falte ovelha nos currais, ainda que falte moeda de troca na época, ainda que falte dinheiro, todavia, ninguém pode embarrear a tua adoração. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus não te pesa pelo que está no teu bolso, mas pela abertura do teu coração. Até porque, lembra do capítulo 21 de Lucas que foi lido aqui? Os caras davam quantias grandes porque sobrava. E a viúva deu tudo que ela tinha. O que tocou o coração de Jesus não era questão do dinheiro. O dinheiro é importante para a igreja. O dinheiro é importante para a ação social. O dinheiro é importante para construir templo. O dinheiro é importante para sustentar a menina na Índia. O dinheiro é importante para fazer a obra de Deus. Mas a adoração não tem a ver com isso. Tem dia que você pode, tem dia que você não pode, mas a adoração você sempre tem que poder dar. E outra coisa que ele fala: e nos currais não haja gado. Você sabe que o gado, o boi principalmente, ele era usado como força de trabalho. Era ele que puxava o arado, era ele que puxava a carroça. Quer ver? Nós não somos da época do Antigo Testamento não, mas eu já andei em carro de boi. Quem mais aqui? Andar em carro de boi, no interior. E tu acha que ele para, filho? Ele não tem, você faz sinal assim, ele não para não. Você tinha que correr, ainda bem que era devagar, que você pulava para pegar carona no carro de boi, pulava para sair dele também, e se não pular ele vai te levar para onde ele está indo. O boi era força de trabalho. Então o boi era o instrumento do arador, que além do arado precisava do boi. O boi era o instrumento de trabalho do carroceiro, que além do boi, além da carroça, precisava do boi. Então o que Abacuque está dizendo tem a ver também assim: ainda que não haja nos currais gado, ainda que não haja emprego, que trabalho tem, mas enfim, ainda que não haja emprego, isso nunca vai acontecer com você, em nome de Jesus. Você está empregado, você é fiel. Você está desempregado, deixa de ser fiel? Não. Vai começar a murmurar com Deus? Não. Hoje é o dia de eu repetir alguns testemunhos aqui, né? É porque eu sei que às vezes eu falo e não tem gente no dia que eu falo. Vou repetir um negócio aqui. Eu estava presente quando o cara deu um testemunho. Um piloto de um avião de pequeno porte. Ele estava desempregado já há um tempo, usando a reserva de segurança, que aprendemos hoje de manhã aqui o que é, com o diácono Gustavo, né? E a reserva já acabando, e ele olhando para a esposa e para a filha, fala: meu Deus, preciso arrumar um emprego. Ele era piloto de aeronave. Então no domingo pela manhã, ele comprou o jornal procurando emprego e ele achou uma empresa aérea precisando de um piloto particular. O dono da empresa precisando de um piloto particular. E o tipo de aeronave ele dominava, ele conhecia. Então ele correu para a entrevista na segunda-feira, foi o primeiro a chegar lá. O dono da pequena empresa lá, de empresa aérea, chamou o cara e falou: eu preciso de um piloto para mim. Mas olha o que aconteceu. Domingo à noite, esse abençoado foi para o culto, e uma palavra que o pastor dele liberou lá foi assim: você que está desempregado, dá uma oferta hoje compatível ao dízimo do próximo emprego que você quer ter. Aí o cara falou: meu Deus, um emprego para resolver minha vida, eu estou falando de 25 anos atrás, um emprego para resolver minha vida seria ganhar 10 mil por mês. Então ele catou o talão de cheque. Quando ele estava preenchendo
já na intenção de R$1.000, ele, não sei nem se 25 anos era reais, não sei, era 1.000. E aí ele olha para a esposa, olha para a filha, olha para o céu, olha para o pastor, olha para ele, fala, não, 500. E deu uma oferta de 500. No domingo à noite, na segunda-feira ele chega lá, o cara recebe ele, faz a entrevista e falou, quer saber? O emprego é seu. O emprego é seu, você vai ser o meu piloto particular. Agora vamos falar de salário? Pois é, a minha intenção era dar um salário de 10.000 para a pessoa que eu contratasse. Mas eu sou crente, e eu não sei porquê, eu orei em casa antes de vir para a empresa, e Deus falou assim, dá 10 não, dá 5, tá bom demais. Deus não barganha, mas Ele responde. Então Deus nos pesa pela abertura do nosso coração, irmãos. Deus sabe. Eu já falei aqui várias mensagens sobre ofertar de modo incomum. Vai virar um livro lá em Gênesis 22. Mas é o seguinte, não é todo culto que dá para fazer um propósito com Deus desse nível. Mas nunca fazer também, eu não entendo. Porque tem hora que a gente é desafiado. Não é pelo altar. Às vezes o assunto nem é esse, mas o Espírito Santo te desafia. Aí, como foi falado pela manhã, a oportunidade é careca. E acabou de vir da chuva. Se ela passar, não dá para segurar e trazer de volta não, irmão. Vai escorregar mesmo, vai embora. Eu preguei quarta-feira passada que tempo e oportunidade Deus dá para todos nós, todo homem. Então aproveite o tempo e agarre as oportunidades que Deus está te dando. E quanto antes você aprender isso, jovem, adolescente, irmão, melhor. Porque menos oportunidades você vai deixar passar na tua vida. Ainda que não tenha emprego, todavia. E agora ele vem a última parte. Então eu vou repetir aqui. Olha só. Você pode ficar de pé, porque eu estou terminando já a mensagem. Vou terminar na hora hoje, bonito. Eu queria que você me ajudasse falando isso. Diga, ainda que não haja sinal visível de dias melhores. Mais forte, diga, ainda que falte motivos para eu sorrir. Ainda que falte combustível ou energia elétrica na minha casa. Diga, ainda que falte comida. Ainda que falte dinheiro. Ainda que falte emprego, diga, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, o Abacuque está dizendo, todavia, eu não vou perder a alegria da minha salvação. Porque na minha vida o que manda é a supremacia das heranças celestiais que eu tenho em Deus. Não é se as coisas aqui na terra estão dando certo sempre. Todavia, não perderei a alegria da salvação. Davi no Salmo 51:12 ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Sabe o que ele está falando antes? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Mas ele fala, torna a dar-me a alegria da salvação. Quando a gente perde a alegria da salvação, a gente perdeu tudo, irmãos. Escuta isso, quando um crente perde a alegria da salvação, ele não quer mais vir à igreja, ele não acha mais sentido vir à igreja. Quando o crente perde a alegria da salvação, ele já não entende porque é importante ter comunhão com os irmãos, porque que tem que estar no culto presencial, sempre que pode, né? O culto online é uma bênção, mas sempre que eu posso, por que não estar presencialmente? Para ter o calor dos irmãos e o calor do tempo também. Quando o crente perde a alegria da salvação, ele começa a questionar princípios bíblicos. Para que dízimo? Para que oferta? Para que primícia? Eu já dou meu dízimo e minha oferta, ainda tem que dar uma oferta especial para construir o templo. Irmãos, porque a gente quer acelerar esse negócio. Porque você que é membro do ministério tem total liberdade para procurar o tesoureiro, que você sabe quem é, e falar, deixa eu ver o balancete do mês, e você vai se assustar com algumas coisas, de como as entradas e saídas são. Se a gente depender daquela diferença para construir um templo, você vai precisar de mais 2 vidas. Essa não vai dar.
Quando a gente perde a alegria da salvação, a gente começa a falar assim: ai meu Deus, esse hino de novo, Pablo. Quando a gente perde a alegria da salvação, de vir um crente chato, questionador, que nunca apresenta uma proposta para melhorar nada, só critica. Quando a gente perde a alegria da salvação, porque agora do lado de cá também, a gente não acha mais sentido nenhum continuar pastoreando o mesmo povo tantos anos. Aí fala: não, a partir de agora fala o seguinte: eu pastoreio 2, depois você 2, depois você 2, depois você 2, depois você 2, depois 2, daqui a 10 anos eu volto. Porque na verdade eu já não tenho mais muita alegria no que eu estou fazendo. Ô irmãos, a alegria da salvação é tudo. A alegria da salvação faz você acordar sem nada disso e falar: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora vamos terminar bonito, o último versículo, diga: o Senhor, Deus, é a minha força. Ele fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Diga assim: a minha esperança não está atrelada a essa terra. Diga: mas a minha esperança, a supremacia da minha herança é no céu, é no céu, é no céu. Eu posso não conseguir tudo o que eu desejo nessa terra, mas Jesus já me deu muito mais no céu, e é para lá que eu vou, e é para lá que eu olho, e é lá que eu miro os meus olhos, e é para lá que eu calibro o meu coração. Ora calabachuri andalamanai. Alinha o teu coração com o céu, porque você não é mais dessa terra. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você é peregrino aqui, você vai embora. Você vai embora. O carro vai ficar na garagem, a garagem vai ficar com o carro dentro e uma casa em volta dela. O dinheiro do banco vai ficar, mas o teu nome escrito no livro da vida vai fazer brevemente eu e você sairmos dessa terra. É para lá que nós vamos, irmãos. Busque uma vida de conforto na terra, mas não deixa nada disso corromper o teu coração. Como diz a nossa declaração profética de janeiro: o dinheiro não vai corromper o meu coração, porque eu sei que o meu Deus que vai me prosperar é para eu ser bênção na vida de muitos na terra e glorificar o nome do meu Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Não sei o que está acontecendo ou o que vai acontecer contigo, mas em tudo isso, Deus é com você. Deus é com o seu povo, aleluia. E é nele que devemos nos alegrar todos os dias, porque tudo isso vai passar. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dê mais um glória a Deus aí. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.